José Bento Renato Monteiro Lobato foi um escritor, ativista, diretor e produtor brasileiro. Nasceu em Taubaté, na província de São Paulo, no dia 18 de abril de 1882. Criado em um sítio, Monteiro Lobato foi alfabetizado pela mãe Olímpia Augusta Lobato e depois por um professor particular. Aos 7 anos, entrou em um colégio. Nessa idade, descobriram os livros de seu avô materno, o Visconde de Tremembé, dono de uma biblioteca imensa no interior da casa. Leu tudo o que havia para crianças em língua portuguesa. Nos primeiros anos de estudante, já escrevia pequenos contos para os jornaizinhos das escolas que frequentou. Aos 11 anos, em 1893, foi transferido para o Colégio São João Evangelista. Ao receber como herança antecipada uma bengala do pai, que trazia gravada no castão as iniciais JBML, mudou seu nome de José Renato para José Bento, a fim de utilizá-la. No ano seguinte, os pais o presentearam com uma calça comprida, que usou bastante envergonhado. Aos 13 anos foi reprovado em português, quando já escrevia para 3 jornais. Aos 14 já dominava o inglês e francês, e nessa idade fez o texto Rabiscando, que é a sua redação mais antiga conhecida. Em dezembro de 1896 foi para São Paulo, e em janeiro de 1897 prestou exames das matérias estudadas na cidade natal, mas foi reprovado no curso preparatório e retornou a Taubaté. Quando retornou ao Colégio Paulista, fez as suas primeiras incursões literárias como colaborador dos jornaizinhos Pátria, H2S e o Guarani, sob o pseudônimo de Josbem e Inhodito. Passou a colecionar avidamente textos e recortes que o interessavam e lia bastante. Em dezembro, prestou novamente os exames para o curso preparatório e foi aprovado. Escreveu minuciosas cartas à família, descrevendo a cidade de São Paulo. Colaborou com o Patriota e a Pátria. Então se mudou de vez para São Paulo e tornou-se estudante interno do Instituto Ciências e Letras. No ano seguinte, a 13 de junho de 1898, perdeu o pai, José Bento Marcondes Lobato, vítima de congestão pulmonar. Decidiu pela primeira vez participar das sessões do Grêmio Literário Álvares de Azevedo, do Instituto Ciências e Letras. Sua mãe, vítima de uma depressão profunda, morreu no dia 22 de junho de 1899. Tendo forte talento para o desenho, pois desde menino retrata a fazenda Buquira, tornou-se desenhista e caricaturista nessa época. Em busca de aproveitar as suas 2 maiores paixões, decidiu ir para São Paulo após completar 17 anos. Seu sonho era estudar belas artes, mas por imposição do avô, que o tinha como um sucessor na administração de seus negócios, acabou ingressando na Faculdade de Direito de São Paulo, no Largo de São Francisco. Mesmo assim, seguiu colaborando em diversas publicações estudantis e fundou, com os colegas de sua turma, a Arcádia Acadêmica, em cuja sessão inaugural fez um discurso intitulado Ontem e Hoje. Lobato, a essas alturas, já era elogiado por todos como um comentarista original e dono de um senso fino e sutil, de um espírito à francesa e de um humor inglês imbatível, que carregou pela vida fora. 2 anos depois, foi eleito presidente da Arcádia Acadêmica e colaborou com o jornal 11 de Agosto, publicação oficial do Centro Acadêmico 11 de Agosto, onde escreveu artigos sobre teatro. De tais estudos surgiu, em 1903, o grupo O Cenáculo, fundado junto com Ricardo Gonçalves, Cândido Negreiros, Godofredo Rangel, Raul de Freitas, Tito Livre Brasil, Lino Moreira e José Antônio Nogueira. Por excelência, era anticonvencional, dizendo sempre o que pensava,
agradasse ou não. Defendia sua verdade com unhas e dentes, contra tudo e todos, quaisquer que fossem as consequências. Venceu um concurso de contos, sendo que o texto Gens Ennuiux foi publicado no jornal 11 de agosto, cujo voto decisivo foi dado por Amadeu Amaral. Em 1904, formou-se bacharel em Direito e regressou a Taubaté. No ano seguinte, fez planos de fundar uma fábrica de geleias, em sociedade com um amigo, mas passou a ocupar interinamente a promotoria de Taubaté e conheceu Maria Pureza da Natividade de Souza e Castro, que ele chamava Purezinha, que morava em São Paulo, no ano de 1906, que é quando começam a namorar. Purezinha era neta de Antônio Quirino de Souza e Castro, o doutor Quirino, orientador de Lobato em 1900. Em maio de 1907, foi nomeado promotor público em Areias e casou-se com Purezinha. No dia 28 de março de 1908, exatamente um ano depois, nasceu Marta, a primogênita do casal. Em 1910, associou-se a um negócio de estradas de ferro e nasceu seu segundo filho, Edgar. Viveu no interior e nas cidades pequenas da região, escrevendo paralelamente para jornais e revistas, como a Tribuna de Santos, Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro e a revista Fonfon, para onde também mandava caricaturas e desenhos. Passou a traduzir artigos do Weekly Times para o jornal O Estado de São Paulo e obras da literatura universal, também enviando artigos para um jornal de Caçapava. Contudo, era visível a sua insatisfação com a vida que levava e com os negócios que não prosperavam. No ano seguinte, aos 29 anos, Lobato recebeu a notícia do falecimento de seu avô, o Visconde de Tremembé, tornando-se então herdeiro da fazenda Buquira, para onde se mudou com toda a família. De promotor fazendeiro, dedicou-se à modernização da lavoura e à criação. Com o lucro dos negócios, abriu um externato em Taubaté, que confiou os cuidados de seu cunhado. Em 1912, nasceu Guilherme, seu terceiro filho. Ainda insatisfeito, mas desta vez com a vida na fazenda, planejou explorar comercialmente o Viaduto do Chá, na cidade de São Paulo, em parceria com Ricardo Gonçalves. Em 12 de novembro de 1912, o jornal O Estado de São Paulo, na sua edição vespertina, O Estadinho, publicou seu artigo Velha Praga. Era véspera de Natal, quando o mesmo jornal publicou um conto daquele que mais tarde seria o seu primeiro livro, Urupês. Na vila de Buquira, hoje o município de Monteiro Lobato, em São Paulo, nessa mesma época, envolveu-se com a política e logo a deixou de lado. Sua quarta e última filha, Ruth, nasceu em fevereiro de 1916, quando iniciava colaboração na recém-fundada Revista do Brasil. Era uma publicação nacionalista que agradou em cheio o gosto de Lobato. Somente em 1914, como fazendeiro em Buquira, um fato definiria de vez a sua carreira literária. Durante o inverno seco daquele ano, cansado de enfrentar as constantes queimadas praticadas pelos caboclos, o fazendeiro escreveu uma indignação, intitulada Velha Praga, e a enviou para a seção Queixas e Reclamações do jornal O Estado de São Paulo, edição da tarde, O Estadinho. O jornal, percebendo o valor daquela carta, publicou-a fora da seção que era destinada aos leitores, no que acertou, pois a carta provocou polêmica e fez com que Lobato escrevesse outros artigos, como por exemplo Urupês, dando a vida a um de seus mais famosos personagens, o Jeca Tatu. Jeca era um grande preguiçoso, totalmente diferente dos caipiras e índios idealizados pela literatura romântica de então. Seu aparecimento gerou uma enorme polêmica em todo o país, pois o personagem era símbolo do atraso e da miséria que representava o campo no Brasil.
Tendo assim caracterizado o caipira caboclo, um piraquara do Paraíba, isto é, morador ribeirinho ao Rio Paraíba do Sul, no conto Urupês. O piraquara do Rio Paraíba do Sul ainda existe. Foi estudado e retratado em 2002 por Camila Hayashi, Karina Miller e Noemi Alves, no livro Nas Margens do Paraíba, Vida, Histórias e Crenças dos Habitantes da Beira do Rio Paraíba do Sul. Mantém ainda a preferência pela mandioca. Hoje, dá até para se plantar aqui. Milho, mandioca, diz o piraquara Benedito Gabriel. Monteiro Lobato conheceu apenas o caipira caboclo e generalizou o comportamento destes para todos os caipiras, causando então muita polêmica. Foi apoiado por Rui Barbosa e contraditado pelo especialista em caipiras, o folclorista Cornélio Pires, que explicou que Lobato só conheceu o caipira caboclo. Coitado do meu Patrício, apesar dos governos, os outros caipiras se vão endireitando à custa do próprio esforço, ignorantes de noções de higiene. Só ele, o caboclo, ficou mumbava, sujo e ruim. Ele não tem culpa, ele nada sabe. Foi um desses indivíduos que Monteiro Lobato estudou, criando Jacatatu, erradamente dado como representante do caipira em geral. Lobato era a favor de uma arte devidamente brasileira, autóctone, criada aqui. Por isso, criticou Anita Malfatti, embora admitisse que ela fosse talentosa. Isso tudo gerou um estranhamento entre ele e os modernistas, mas no fundo, todos eles tinham razão, apenas viam as coisas de ângulos diferentes. Mesmo assim, Oswald de Andrade continuou a ser um profundo admirador de Lobato. Quando ocorrera a Semana de Arte Moderna, as provas de Urupês ficaram 2 dias em cima do sofá da Garçonniere, onde Oswald de Andrade se encontrava com os amigos. Em carta a Renato Kell, ele afirma: a humanidade precisa de uma coisa só, poda. É como a vinha. Monteiro Lobato morreu no dia 4 de julho de 1948, na capital paulistana.